Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 90, no livro dos Salmos. A fraqueza do homem e a providência de Deus. Oração de Moisés, varão de Deus. Então esse salmo foi uma oração de Moisés. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus diz desde sempre para sempre. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? É a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com seus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então vemos esta palavra aqui que fala sobre a fraqueza do homem e a providência de Deus. A vaidade da vida, o tempo da vida humana é como um conto ligeiro, como uma história que começa a contar e logo termina. A vida do homem média aqui fala que é de 70 anos, e quem passa disso, o melhor deles é cansaço e enfado, porque tem alguns que são robustos, vão para 80, 90, 100 anos, mas uma vida de canseira e de enfado. Então, vamos nos aplicar essa palavra. O Senhor diz aqui sobre a vaidade da vida, né? Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. O homem, ele é destruído na sua carne, na sua vida humana, na sua vida terreno. Mas o Senhor tem muita coisa especial e o Senhor oferece para nós a vida eterna, numa vida onde não há corrupção, o corpo, um novo corpo, como Paulo disse. O Senhor nos revestirá de um corpo espiritual que não perece, é eterno, não tem doença, não tem tristeza, não tem dor. Para aqueles que crerem na palavra de Deus, para aqueles que são chamados, o Senhor envia aqueles que aceitam o chamado de Deus, porque a palavra chega até você, até nós, para nos chamar para a conversão, para a mudança de vida, para se aqueles que já estão caminhando, que continuem firmes, se aperfeiçoando na palavra de Deus, na vida, caminhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. O Senhor nos chama também para lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E a palavra chega até você te convidando, te dando um exemplo da vida, que ela é passageira, e nos advertindo a reflexão,
a reflexão do que estamos fazendo na vida. Será que estamos edificando a nossa casa lá no céu? A casa espiritual, com louvores, glorificando a Deus na terra, dando testemunho da sua palavra? Então o Senhor chama nós, o Senhor adverte nós por esta palavra sobre a fraqueza do homem e a providência de Deus. Deus tem a providência. O homem é fraco e perecível, mas a providência, Deus também deu a providência. Deus deu o antídoto. Deus deu a renovação, a fórmula da renovação, e está aqui na palavra de Deus. Por Jesus Cristo, Senhor e Salvador, através do seu Filho, o Senhor renova tudo. O Senhor renova o homem, renova a mulher, os torna, apaga todos os pecados daqueles que creem na palavra, daqueles que são batizados. O Senhor são lavados pela palavra, como que pelo sabão do lavandeiro, são branqueados, e para viver numa vida nova, debaixo da graça de Deus. Então, o mundo caminhando para a perdição e destruição, mas tem a luz. O Senhor raiou a luz, Jesus Cristo, para clarear aqueles que em trevas estão andando, aqueles que vêm caminhando pelas trevas. Raiou, saiba que raiou a luz no mundo, Jesus Cristo. Então venha fazer veredas para você no caminho, entre no caminho da salvação, em Jesus Cristo, porque em nenhum outro nome há salvação, em nenhum outro nome dado entre os homens há salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, venha para este caminho, para a graça de Deus, para a palavra de Deus, que é a graça para nós. É um dom gratuito que Deus deu, porque não havia nenhum merecimento nos homens, nem ninguém havia merecimento. Porque há uma pergunta: se o Senhor observar a iniquidade, quem se salvará? Então, o Senhor é benigno, o Senhor é justo, é um fogo consumidor, mas o Senhor também muda. O Senhor muda aquilo que ia fazer de mal para uma pessoa, que a pessoa estava indo para a condenação, mas se a pessoa se arrepender e se voltar para Deus, se humilhar e clamar a misericórdia de Deus, Deus está bem próximo para ouvir e para te responder e para te perdoar e te dar saúde espiritual para você caminhar com firmeza na graça de Deus, no caminho santo do Senhor. Aleluia! O que é o homem? Olha aqui, ó. Tu os levas como corrente, ó. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Então o tempo é relativo. Para Deus, que é eterno, isto aqui é 1000 anos, 10.000 anos, um dia não representa nada. O Senhor, Ele quer o nosso coração voltado para Ele, para a salvação. Não deixe para depois, comece a buscar aquilo que é de Deus. E onde você acha aquilo que é de Deus? Pela Escritura Sagrada, pela Bíblia, pela leitura. O Senhor vai te esclarecendo, você vai se alimentando daquilo que é de Deus, vai se aprendendo aos poucos, porque numa ferida muito brava, machucada, não pode se chegar com tudo, com muito ímpeto que a pessoa não suporta, mas tem que ir curando devagarinho, ao redor, devagarinho. E também uma pessoa muito desnutrida não pode chegar para ela com alimento muito forte, mas tem que ir dando o leite, assim como Paulo falou, como uma criancinha. Você não pode chegar um bebezinho e já encher ela de comidas pesadas, uma carne, um músculo cozido, uma carne forte, uma sopa de feijão muito forte, mas você vai com o leite materno primeiramente, vai dando uma sopinha, gradativamente
você vai nutrindo aquela criança. E assim é a palavra de Deus também. Se chegar com tudo que está escrito aqui de uma vez só, a pessoa não suporta. A pessoa tem que ir sendo instruída, você tem que ir adquirindo a sua instrução, como um bebezinho recém-nascido, aos poucos, mas comece a desfrutar, a tomar esta sopinha primeiramente, que à medida da sua experiência e que você vai ficando experiente e calejado, você vai aprendendo mais compromisso vai lhe sendo dado, e você vai suportando e crescendo e se robustecendo naquilo que é de Deus. Então comece com a oração a Deus e fala: Senhor, me esclarece, quero ler a sua palavra, quero compreendê-la, me ensina, Senhor, os preceitos da salvação, os seus preceitos, porquanto tenha gratidão a Deus e sirva a Deus como gratidão pela bondade muito essa grandeza dessa bondade de Deus para nós, que quando ainda não tínhamos nenhum merecimento, o Senhor enviou Jesus Cristo ao mundo, derramando o seu próprio sangue no duro madeiro da cruz. Um sofrimento que, se imaginarmos, nós nos entristecemos muito por termos culpa também neste episódio, porquanto o Senhor fez tudo isso para a geração passada, antes daquele tempo, para a salvação, e para aqueles que viriam, para as pessoas do seu tempo naquela época, e para os que viriam depois, como nós. Olha, 2000 anos depois, estamos aqui lendo a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fez por nós, dando graças a Deus e rogando a sua misericórdia. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Então o homem, a mulher, o ser humano é como uma erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, de tão rápido que passa. Aqui está fazendo uma comparação com o tempo da vida humana. Então vamos aproveitar o tempo, esse intervalo da vida, o tempo presente, e buscar aquilo que é de Deus, a salvação em Jesus Cristo. Aleluia! Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. O Senhor angustia o homem e a mulher pelo que acontece sobre a face da terra. As maldades, as corrupções, os roubos, as violências, os assassinatos, a coisa é feia. Deus olhando para esse mundo, o Senhor se angustia. O Senhor se angustia e a terra entenebrece, se escurece. A terra é como se estivesse toda em trevas, pois a multidão procurou mais fazer o mal do que o bem. São poucos. Isaías diz numa de suas palavras: Senhor, quem creu na nossa pregação? A luz do Senhor veio para iluminar todo homem que crer e buscar de Deus, tem a luz do Senhor, a luz da palavra de Deus. Mas o mundo preferiu as trevas do que a luz, preferiu mais as trevas do que a luz da salvação. Então reflita, pense como está a sua vida, a sua situação, e busque a Deus, porque somente em Deus há salvação, há vida eterna, há luz, porque chegará o tempo, no final, que tudo virará trevas aqui. O sol não dará mais a sua luz, nem a lua não vai refletir, porque não tem a luz do sol, e nem as estrelas. As estrelas fugirão do firmamento, e esse universo se tornará um caos. Ninguém ficará aqui, mas os remidos do Senhor, para eles, para todo aquele que crer, nasce o sol da justiça. Nasceu o sol da justiça, Jesus Cristo, Salvador, a luz que alumia todo aquele que crer. Então venha para essa luz verdadeira, essa luz que não cessa, porque diz que lá no céu, na glória de Deus, o próprio Deus será a nossa luz. Lá não vai ter mais sol, nem lua, nem estrela. O próprio Deus, é o dia do Senhor.
não haverá espaço, lugar para as trevas. É uma luz eterna que alumia todos. E o Senhor Jesus veio para alumiar aquele que quer, de fato, glorificar, ser grato a Deus pela vida. O Senhor nos deu a vida, o Senhor te deu a vida, então seja grato a Deus pela vida. Se você sofre nesta terra, tenha certeza, buscando a Deus, o Senhor vai te aliviar o sofrimento, vai ter o tempo da bonança, o tempo de paz. Há tempo de lutas, há tempo de dor. Para todas as coisas há um tempo determinado sobre a face da terra. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de criança, tempo de adulto, tempo de espalhar, tempo de recolher o que espalhou, tempo de espalhar e tempo de ajuntar. Então há um tempo para todas as coisas, tempo de tristeza e tempo de alegria. Então a nossa vida é como uma roda, ora estamos aqui embaixo, ora estamos lá em cima, estamos no meio. Então assim são as tribulações no mundo. Então fique firme, busque ao Senhor, que o Senhor te dará força e chegará o tempo da alegria. E se você já está alegre, cante a Deus, glorifique a misericórdia de Deus. Não importa, cada um está numa situação e no intervalo neste momento, mas Deus está atento a todo o clamor. Clame a Deus e busque a Deus e dai-lhe glória. Aleluia. E aqui ele pede também para que Deus dê uma compensação, para uma alegria, uma paz, para compensar todo aquele tempo do sofrimento, da angústia e da dor. E assim Deus faz. Se você está sofrendo, saiba que você buscando e recorrendo a Deus, Deus te dará uma compensação. Deus vai te multiplicar a paz, a alegria, para compensar todo o tempo da angústia, da aflição e do sofrimento. Tempo de paz, tempo de alegria virá também para você. Não importa quão grande é o teu sofrimento neste momento. Você aceitando a Cristo e buscando as coisas de Deus, Deus te dará ordem a teu respeito, Deus alegrará sua alma e encherá ela de esperança, de confiança e de paz. Glória a Deus. Aqui, volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Então aqui é pedindo uma alegria compensatória para todo o tempo de dificuldade que ficou para trás, que passaram e sofreram e peregrinaram, e assim a vida de todos, a sua vida é assim, a minha também. Todos temos os tempos de tristeza, de angústia e de aflição, mas o Senhor, voltando-se, buscando a misericórdia de Deus, Ele aplaca tudo isso e nos dá força e compensa para nós tudo aquilo que a pessoa passou de mal, com regozijo, com paz, com bonança e com fé, com esperança na alma. Aleluia! Então alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos dias passados, pelo sofrimento e pelos anos em que vimos o mal. Então aqui nessa oração de Moisés, ele pede uma compensação a Deus pelos sofrimentos passados. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Glória a Deus, mostra para nós, Senhor, as tuas obras e apareça para nós a tua glória sobre seus filhos. Então sirva a Deus, obedeça a Deus, creia na palavra, seja batizado, seja lavado pela palavra, pelo batismo, pela fé, que o Senhor te alegrará. Aleluia! E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E confirma, Senhor, os nossos afazeres, o nosso trabalho, que seja agradável a Deus e confirmado por Deus. Vamos fazer aquilo que Deus requer de cada um de nós, que Deus confirmará para nós. Vamos ficar então
com essa oração de Moisés, varão de Deus. Seja também um varão de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, servindo a Deus na angústia ou na alegria, na paz ou nas calamidades, nas guerras. Vamos servir a Deus, que o Senhor nos recompensará. Ficamos com essa palavra, a fraqueza do homem e a providência de Deus. Tenha certeza que Deus, se você buscar a Deus, Deus tomará providência ao seu respeito e da sua família. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.